O critério do preço teto do Décio Bazin, que foi especificado no livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, eu deixo o link desse livro aqui na descrição. Esse critério passou a ser adotado pelo Barsi, pelas pessoas que seguem pela estratégia do Dividend Investing, no que toca a definição do preço máximo para aportes em ações pagadoras de dividendos. Na prática, em resumo, a título de exemplo, pego aqui o Banco do Brasil, eu olho para a cotação atual, R$ 55,00, e verifico se ainda cabe aportes no Banco do Brasil. De acordo com o critério do Bazin, eu vou utilizar uma taxa de desconto mínima, e ele definia esse critério como cash yield, de 6%. Ele definiu esse 6%. Esse é um primeiro ponto. Sendo assim, qual seria o preço teto do Banco do Brasil pelo critério do Décio Bazin, ipsis literis? Eu simplesmente pegaria o dividendo provável do banco ou até o dividendo histórico, eu poderia fazer uma média aritmética aqui dos dividendos pagos, ou então, o que seria uma forma mais assertiva, definir o preço teto conforme o dividendo provável do ano que vem. Eu tenho que encontrar esse dividendo por ação, famoso DPA. E como que eu poderia fazer isso? Através de uma média aritmética e aplicar uma taxa de crescimento a essa média aritmética. Ou então, o que é mais interessante de se fazer é você pegar uma projeção do mercado, por exemplo, aqui nesse site da Microsoft, que reúne dados de analistas, e aqui você tem o lucro por ação projetado pelos analistas, que seria no primeiro trimestre de 2024 de 3,21 por ação, 3,19 por ação e 3,27 por ação. Sendo que o banco, na maior parte das vezes, surpreendeu o mercado com as projeções realizadas. Surpreendeu para cima. Então, podemos adotar esse parâmetro e fazer uma projeção aqui com base nele. Então, o que nós teríamos aqui? Teríamos 3,21 mais 3,19 mais 3,27. 3,21 mais 3,19 mais 3,27. E aí, eu poderia projetar um pequeno crescimento para o quarto trimestre de 2024, mais 3,29 chegaria a um lucro anual por ação de 12,96. E aí eu sei que o payout do Banco do Brasil é de 40%, então eu vou multiplicar por 0,40. Assim eu chego ao dividendo por ação, que seria de 5,18. De acordo com essa projeção. E aí, se você quiser colocar aqui uma margem de erro, coloque a sua margem de erro e chegue a 5,10, por exemplo. Com esse 5,10, eu vou dividir por 6%, ou 0,06. Eu chegaria a um preço teto de R$ 85,00 em Banco do Brasil. Mas será que é razoável esse preço teto? De acordo com o preço justo da fórmula de Graham, seria de mais de R$ 100,00? Pois bem, o que poucos falam para você é que o critério do Bazin precisa ser adaptado, e esses 6% não são suficientes atualmente, na maior parte dos casos, inclusive. Porque veja, quando nós pegamos aqui a série histórica do principal índice de inflação no país, que é o IPCA, desde dezembro de 95, ou seja, após instituição do Plano Real, quando nós pegamos todos esses dados e lançamos aqui numa planilha de Excel, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, se você simplesmente fizer uma média aritmética de todos esses dados, você chegaria a 6,9%. Não é o melhor método de todos. O melhor método de todos seria você pegar a inflação acumulada, que foi de 537%, e chegar aqui à taxa anual composta dessa inflação acumulada. Como que eu fiz isso? Eu simplesmente peguei esses dados, adicionei 1 na fatoração e depois multipliquei todos eles. Porque quando nós fazemos adição de juros compostos, taxas compostas, nós não podemos simplesmente somar esses números. Precisamos multiplicar. E aí a gente chega a 537% depois de tirar o 1 da fatoração e multiplicar por 100 novamente. E aqui eu simplesmente utilizei a fórmula da taxa equivalente, 1 mais taxa disponível, elevado na razão entre a taxa que eu quero, que seria anual, por isso 1, dividido pelo número de períodos aqui que eu tenho, que seriam 27 anos, menos 1 para tirar da fatoração. Então, a verdade é que, segundo o histórico do Plano Real, eu precisaria de pelo menos 7% de dividend yield, não apenas 6%, como disse o Bazin antes da instituição do Plano Real. Sendo que se você quiser mais detalhes sobre o critério do Bazin, eu fiz um vídeo bem detalhado falando sobre isso, e o Barsi adota esse critério. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui no card. Portanto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós deveríamos, no mínimo, atualmente, segundo essa série histórica brasileira, que é claro que você poderia simplesmente vir aqui na calculadora do cidadão e chegar aqui a esse percentual acumulado de 540%, mas eu decidi fazer aqui para mostrar como você vai dominando a matemática financeira aqui dentro do Excel, então eu precisaria de 7%.
Por mais que hoje o IPCA de 2023 feche próximo de 4%, está abaixo da média histórica. Você precisa se basear na média. Uma média aritmética seria de 6,9% e a taxa anual composta de todo o período acumulado seria de 7,10% ou 7%. Por isso, em preços tetos próprios, eu tenho adotado pelo menos 7%. Então, nessa projeção de 5,10 para 2024, no mínimo, Banco do Brasil deveria ser dividido aqui por 7%, então nós chegaríamos a R$ 72 ou R$ 70 com uma pequena margem de erro de preço teto. Sendo que R$ 70 pós desdobramento que vai acontecer com o Banco do Brasil seria o equivalente a R$ 35. Mas eu adoto 7% em todos os casos? Não, 7% eu adoto apenas em empresas inteiramente privadas, não é o caso do Banco do Brasil. Então, para cada risco adicional, eu adiciono um pouco mais de taxa exigível. Então, por exemplo, com o Banco do Brasil, eu também exijo mais taxa porque é estatal, é um banco que não deve mais crescer muito, já é bem gigante. Quando uma empresa de commodity, como a Vale, também exige uma taxa maior. Sendo assim, em Banco do Brasil, eu proponho pelo menos 10% de yield exigível. Sendo assim, se você tem uma projeção de 5,10, eu divido por 0,10%, né? Eu chegaria a R$ 51 de preço teto. Se você não exige 10, ao menos 9. Então você teria 5,10 dividido por 0,09. Então o preço teto seria de 56,66. Ou seja, você já não teria mais tanta margem de segurança para comprar Banco do Brasil hoje. Por isso eu não venho comprando. Sendo assim, esse é o grande detalhe. Cuidado com 6% mínimo. O ideal seria atualmente adaptar para pelo menos 7% de dividend yield nas empresas que se enquadram como pagadoras de dividendos. Assim, você não vai pagar caro demais por um ativo. Lembre-se, quando estamos selecionando empresas pagadoras de dividendos, são empresas cuja tendência não é obter um crescimento mais tão explosivo. Aconteceu com o Banco do Brasil nesses últimos 2, 3 anos, mas isso não deve acontecer para o futuro. Já é uma empresa consolidada. Sendo assim, se estamos selecionando empresas consolidadas, precisamos pagar o máximo barato possível para ter uma expectativa de valorização adequada. Sendo que é preciso cuidado com o otimismo, porque afinal de contas você poderia dizer o seguinte: vou abaixar para 8%, para 7%, que é o mínimo, ou vou adotar ali o 9%, ainda há um pouco de espaço para comprar. Mas conforme você vai relativizando seus critérios por conta do otimismo, no pessimismo você é capaz de relativizar também e não comprar quando o ativo está barato. E aí você vai agir de forma inconsistente no mercado. Então, defina algumas regras, estabeleça parâmetros mínimos e só flexibilize, conforme o caso, para cima, nunca para baixo, para que você não tenha surpresas negativas no mercado. Outro detalhe desse livro é que ele propõe a venda das ações se a empresa fica por pelo menos 2 anos sem pagar dividendos. E aqui também é um cuidado que você precisa ter, porque às vezes uma empresa que antes era de dividendo, vou dar o exemplo aqui da S Brasil, é uma empresa que precisou passar por um ciclo de endividamento, alavancagem financeira e não pôde pagar o dividendo que pagava no passado. Pode acontecer isso também com outras empresas, por exemplo, a Copel também podemos indicar aí com uma redução substancial de dividendo por uma determinada situação específica. Então tenha cuidado também com esse critério, porque às vezes você pode vender e a ação depois pode voltar a pagar dividendos enormes. Faça o devido acompanhamento. Então, essa é uma outra ressalva a se fazer em relação ao critério do Bazin. Portanto, adote 7% nas ações pagadoras de dividendos, para que você tenha mais margem de segurança e não pague caro demais, não incorra em excesso de otimismo, e cuidado com o critério de 2 anos de venda das ações que não pagaram dividendos. Analise caso a caso. E um outro detalhe importante, que poucos falam, é se o critério do Bazin seria aplicável a fundos imobiliários. E sim, esse critério é aplicável. Eu detalhei isso em outro vídeo que também vou estar deixando aqui no card, mas lembre-se, o próprio Bazin, próximo do final da sua vida, comprou alguns fundos imobiliários e a sua filha herdeira substituiu todas as ações por fundos imobiliários. Então fica bastante claro que esse critério é aplicável a fundos imobiliários. E por fim, é claro, não basta a ação estar barata, você precisa analisar a sua qualidade, sendo que o principal indicador de qualidade, para resumo, é o ROI, para empresas sem dívidas, empresas financeiras, e o ROIC para empresas que possuem uma dívida mais elevada, que supere, por exemplo, 1 vez ou 1 ano de EBITDA, que é a geração de caixa. Também é importante olhar para o indicador preço-lucro, porque afinal de contas o lucro é a métrica mais importante na maioria das empresas, bem como com empresas mais endividadas ou de capital intensivo, o indicador EV sobre EBIT ou EV sobre EBITDA. Não com empresas financeiras.
não se aplica. O critério do Bazin não é aplicável com empresas no exterior. Você precisa adotar outros critérios de valuation, principalmente fluxo de caixa descontado ou análise comparativa de múltiplos. Afinal de contas, no exterior, os dividendos são tributados, então esteja ciente disso. A tributação dos dividendos atrapalha muito a estratégia do Dividend Investing. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!